Olá, bom dia. Estamos na EBD do dia 24 de maio de 2020. Aqui quem fala com vocês é o professor Fábio, dos Jovens e Adolescentes. Bom, o estudo de hoje fala com o tema A Morte do Mediador. Deus assumindo nosso lugar. Os mediadores e as suas funções, após a entrada do pecado no mundo, o reino de Satanás se estabeleceu, mas esse reino não durará para sempre. Ainda no Éden, Deus prometeu recuperar o terreno perdido e enviando um mediador para livrar-se o seu reino, do reino das trevas. Durante a história, várias pessoas foram levadas como mediadores da aliança. Eles exerceu diferentes funções, ofícios. Veja os quadros na página 29. Vamos orar para começar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença, meu Pai, estamos aqui reunidos em mais uma escola dominical do dia 24 de maio de 2020. Pai, venha nos dar discernimento, sabedoria para entender o que o Senhor realmente quer para a gente, o ensinamento, a sabedoria, que o Senhor possa abençoar, nos guardar e nos livrar de todo o mal. Colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Amém. Bom, irmãos, jovens, no texto A Morte do Mediador, se refere a mente e coração. Jesus se revelou como mediador, exercendo os três ofícios: profeta, sacerdote e rei. Mas não apenas isso, ele os consumou. Confira isso em uma última tabela. Lá em Gênesis 15, de 7 a 21. Gênesis 15, 7 a 21. Se vocês quiserem acompanhar, pegue sua Bíblia. Lá diz: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti essa terra, para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como sabereis que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxeram-lhe todos esses, e partiu pelo meio, e por cada parte deles em frente da outra. Para as aves não partiu. Frente da outra, para as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, a exortava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto, a escuridão caíram sobre eles. Então disse Abraão: Saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-eis de afligir-lhe-eis ao 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão depois e sairão grandes fazendas. Tu irás ao teu país e para ao teu país, e em paz,
e boa velhice, e será sepultado. E as quartas geração tornam para cá, porque a medida de injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma grande rocha de fogo, que passou por pelaquela metade. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, e dizendo-a: tua semente tenho dado essa terra, de rios ao Egito, para grandes Eufrates. E senou e o generalizou, e acadeneou, e os heteus, e os efereus, e os fariseus, e os amorreus, e os cananeus, e os gigaseus, e os jebuseus. Bom, o texto refere sobre Moisés, sobre Abraão, que Abraão queria saber como Cristo ia dar aquela terra para ele, e ele provou em prova de sacrifício. Continuando, o texto aqui diz: existe uma importância, relação entre esse evento e a crucificação de Cristo. Nos tempos bíblicos, as alianças eram confirmadas com sangue, segundo o costume da época. Abraão e Deus deveria passar entre as partes cortadas dos animais para simbolizar que estava assumindo a penalidade em caso da quebra da aliança. Mas veja o verso: apenas o Senhor passou por entre as partes dos animais, ou seja, Deus assumiu a responsabilidade pelos cumprimentos da aliança. Ao longo da história, o povo de Deus sempre falhou no cumprimento da aliança. Por isso o Senhor enviou o seu Filho para assumir a maldição da aliança, por meio de sangue de Cristo e por mediador. A aliança foi renovada para o estado perfeito, e nesse sentido que ela chama-se de a nova aliança. Relação com a nova aliança de Cristo. Ou seja, naquela época, para você ser perdoado pelos pecados, você teria que passar por um sacrifício, ou seja, pegar um animal, o melhor animal, sem defeito, sem mancha, sem nada, uma ovelha, uma cabra, um pássaro, um novilho, o perfeito novilho. Não poderia ser machucado, danificado, não. Tinha que ser a perfeição. Cortar ele, colocar numa fogueira e apresentar para Jesus. Mas muitos deus do Antigo Testamento falharam na hora dessa... Porque eles faziam o sacrifício, pecava. Faziam o sacrifício, pecava. Então Deus teve que enviar o seu Filho unigênito para morrer na cruz, para ser, como diz na passagem bíblica, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio como um novilho, foi morto na cruz do Calvário em silêncio, para levar os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas. Ele foi o único Cordeiro imaculado, que não teve pecado, que não teve transgressões, e foi morto por nós na cruz do Calvário. 3 diz, a morte do mediador. Na crucificação, Jesus abandonou estar consumado, ou seja, chegou o fim.
lá em João 19 a 30. O preço foi pago completamente, ele suportou tudo que precisava sofrer por causa dos pecados do seu povo, e dividida estava paga. A dívida estava paga na cruz do Calvário. Nosso pecado foi pago na cruz do Calvário. Precisava sofrer por causa do pecado, e o seu povo, a dívida está paga. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontava para o sacrifício de Jesus, e o Cordeiro de Deus que definitivamente morreu para tirar o pecado do mundo. Ou seja, Jesus veio sem culpa, sem pecado, mas morreu na cruz do Calvário como uma ovelha. Ou seja, ele foi o próprio sacrifício vivo para levar os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas. E hoje eu te pergunto, você jovem, você reconhece a cruz de Cristo? Você reconhece o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz? Ou você acha que simplesmente é uma história de carochinha? Uma história contada por um teólogo que escreveu a Bíblia? Será que realmente você reconhece que Jesus levou o pecado do mundo? Ou você para mim tanto faz, tanto fez. Se Jesus fez isso, deixa de fazer. Pense bem. Pense bem, porque os seus atos diz quem você é. Se você reconhece que Cristo morreu naquela cruz do Calvário, a gente tem que conseguir, não somos santos, porque o único santo foi Deus, mas temos que ser um pouquinho que ele foi. Jesus ficou 3 anos, a sua obra durou 3 anos. Esses 3 anos, logicamente, dos 30 anos para trás, ele foi com uma criança diferente? Sim, porque ele teria que ser diferente, dar o exemplo, porque ele era o próprio Jesus, o próprio Deus. Ele deu o exemplo, mas ele foi uma pessoa comum. Dos 30 anos, quando ele se batizou por João Batista, e ele começou aos 30 anos até os 33. 33 ele foi sacrificado. O único objetivo foi esse. Mas ele foi santo, perfeito e imaculado. Quando ele foi para a cruz do Calvário, ele foi calado como uma ovelha muda. Levou sobre nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas. E você, meu amado, reconhece a cruz do Calvário? Reconhece o sacrifício de Jesus? Se reflete nisso. As aulas não vamos estender. Estou com muita saudade dos amados irmãos em Cristo Jesus. Mas em breve estaremos reunindo na igreja de volta, tá bom? Um grande abraço, que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos livra de todo mal e nos proteja. Fique todos com Deus e se reflita na mensagem de Cristo, a cruz do Calvário. Lê Gênesis 15, do 7 ao 21. E lembra, a morte do mediador. Ele morreu para levar sobre ele toda a dor, todo o sofrimento, todo o pecado. Um grande abraço e fique com Deus. Até mais.